Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Regras do Jogo. Meu nome é Carlos Marden, estou aqui hoje para fazer um grande podcast com vocês. Aqui no podcast Regras do Jogo nós ensinamos vocês a vencer no jogo da vida. E hoje eu tenho um convidado muito especial que vai falar com a gente sobre cultura empresarial e influência sustentável. Meu amigo Nilton Medeiros é advogado, contador, professor, empresário, doutor em filosofia, e ele vai conversar um pouquinho com a gente sobre cultura, ética, persuasão, influência sustentável. Mas antes de eu trazer o Nilton aqui para conversar com a gente, eu queria fazer uns convites para vocês, né? Queria primeiro chamar vocês aí para a gente assinar o canal da gente do YouTube, assina o nosso canal do Spotify. Você está acompanhando o nosso conteúdo, gosta do que a gente produz aqui no podcast Regras do Jogo, então ativa as notificações para você ficar sabendo sempre que sair um novo episódio. Manda aí para os conhecidos para apoiar a gente. Segue a gente nas redes sociais. A gente produz conteúdo gratuito, é muito importante para a gente, mas é muito importante também o apoio de vocês, né? E claro, né, convidar vocês para conhecer os nossos produtos de sempre. O Nilton, por exemplo, é um dos destaques aqui da mentoria Regras do Jogo. Me ajuda também nos projetos aí do Clube do Livro Regras do Jogo. E a gente está sempre junto em vários projetos e eles estão sempre abertos para vocês. Vou pedir para colocar no link aqui na descrição do vídeo o link para você conhecer melhor a mentoria, conhecer melhor o Clube do Livro. Mas vamos conversar aqui hoje sobre cultura empresarial e influência sustentável. Nilton, seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado por ter liberado um tempo aí na sua agenda para estar aqui com a gente, para dividir esse momento aqui com a gente. A gente já vinha há algum tempo tentando combinar esse bate-papo, né? Tô feliz que ele deu certo. Você é um cara que não só é um destaque na mentoria, mas é um cara profissional muito destacado, é um amigo querido. Então fico muito feliz de você ter aberto espaço aqui pra gente. Eu queria que você se apresentasse um pouquinho. Eu já fiz uma pequena apresentação, mas queria que você falasse um pouquinho aí de você. Então, Marden, muito obrigado pelo convite, né? Um grande abraço a todos que estão nos assistindo. E uma primeira introdução que eu penso que é relevante de fazer, eu sempre gostei de assuntos que no passado eram vistos como muito desconexos, né? A parte jurídica, a parte de gestão, a parte de filosofia, e hoje, nos últimos anos, essas áreas elas têm se conectado bastante, né? Então, nós, antes de pensar em criar qualquer tipo de cultura empresarial, nós precisamos gerar uma certa influência, né? O que é influência? A influência é quando você une determinadas características para que alguém possa seguir um comando. E essa influência dentro do meio empresarial, ela deve ser vista como ética, né? Juntamente com a ética. Então, se você tem uma influência sem ética, você tem simplesmente uma manipulação. Então, a influência que nós buscamos empresarialmente é aquela influência ética que ela é capaz de criar uma cultura empresarial. Isso aí é uma coisa legal que você falou, que eu gostaria de pontuar isso aí sobre você ter vários interesses, né? Porque quando a gente coloca aqui um podcast que ele é de desenvolvimento pessoal, profissional e fala sobre ética, cultura empresarial, às vezes parece que vai servir para poucas pessoas. Mas aí você que está me assistindo aí em casa, né? Queria lembrar você aí da pequena apresentação que eu fiz aqui do Nilton. Nilton é contador, é advogado, é empresário, é professor, doutor em filosofia. Então, olha que coisa interessante, né? A cultura empresarial, ela na verdade permeia a vida da pessoa, né? Ou a pessoa ser empreendedora, ou ter um espírito empreendedor, ou ter uma cultura empreendedora, é algo que vai impactar os projetos da vida da pessoa em vários e vários aspectos. Então, esse bate-papo da gente aqui, ele vai ser relevantíssimo para quem tem empresa, vai ser relevantíssimo para quem está querendo começar uma empresa, né? Tem algumas coisas que a gente vai falar que a gente já enfrentou aqui no projeto Regras do Jogo, que você enfrenta lá na sua empresa também. O Nilton é franqueado da WhatsApp aqui em Fortaleza, é um caso de muito sucesso que ele pode compartilhar com a gente em outro momento, ou já falar um pouquinho hoje aí se tiver uma janela, né? E eu queria começar perguntando o seguinte, Nilton, para o pessoal entender. O que você chama de uma influência sustentável? O que é exatamente uma influência sustentável? Bem, todos nós
sempre que nos propomos a fazer algo, nós temos certos acordos. Então nós temos acordos com a família, nós temos acordo com a esposa, com o marido, dentro da empresa. Se a gente imaginar lá nos tempos remotos, né, em que nós tínhamos aí aquelas guerras na Grécia, você tinha alguém que comandava e dizia, olha, nós somos tantos soldados e nós vamos agora entrar em conflito e vamos ganhar uma determinada guerra. Então você precisava ter uma influência sobre aqueles soldados. Você precisava ter uma influência sobre aquelas pessoas. Dentro da família, a mesma coisa, né? Os filhos, eles vão ter um respeito pelos pais, até porque sabem que o caminho a ser trilhado tem um guia, né? A empresa da mesma forma, até porque nós estamos trabalhando numa empresa ou criamos uma empresa quando nós imaginamos que aquilo ali é um caminho para sucesso, que aquilo ali vai ser desenvolvido, que nós temos uma admiração, né? Você não consegue ser acompanhado, você seguir alguém que você não tem admiração, seja dentro da família, seja dentro da empresa, seja grupo de amigos. Você não vai ter um amigo que diz toda semana eu estou com ele, mas eu não tenho a menor admiração, né? Não vai chegar a lugar nenhum. Empresa, chefe, líder, né, tem também dessa mesma forma. E a gente precisa saber por que a gente faz o que faz e por que a gente não faz o que deveria fazer. E aí eu lembrei de um questionamento que se faz muito na filosofia, né, que as pessoas às vezes têm muito medo da morte, né? Apesar de que não vou trazer aqui elementos de nenhuma religião específica, mas tem, digamos, dentro do catolicismo, dentro do cristianismo, você tem o juízo final. E aí tem gente que diz, olha, por que você tem tanto medo da morte? A pessoa, olha, eu não tenho nem medo do encerramento porque eu acredito na vida eterna. Eu digo, então você não tem medo de ser final, você tem medo do juízo final por ele ser juízo, por ele ser avaliado. Por que você fez o que fez? Sim. Por que você não fez o que você deveria ter feito, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Essa questão, cara, é interessante porque é o seguinte. Tu falou uma coisa muito, muito importante, que é assim, a gente, quando a gente fala sobre influência, ou fala sobre persuasão, sempre existe a ideia de que você está fazendo alguém, ou liderando alguém, ou levando alguém a fazer algo que você quer. É lógico que eu tento influenciar as pessoas no sentido de algo que é interessante para mim. Mas uma coisa que eu sempre falo quando falo sobre persuasão, e você, né, a gente já conversou muito sobre esse tema, trabalha o Armas da Persuasão no nosso Clube do Livro, né? É o seguinte, a persuasão, cara, e a influência, elas dependem de conexão, né? Você falou uma coisa muito interessante, eu não vou seguir alguém que eu não admire, eu não vou seguir uma pessoa que eu não goste. Então, muitas vezes as pessoas acreditam, equivocadamente, a meu ver, que a persuasão ou a liderança ou o convencimento tem a ver com autoridade ou tem a ver com argumentos lógicos, quando na verdade tem muito mais a ver com conexões reais. Que quando você cria conexões, as pessoas colaboram com você, elas se permitem ser lideradas por você. Então eu acho que assim, às vezes quem está ouvindo a gente, vendo a gente de casa, pode se perguntar o seguinte, eu penso sobre persuasão, eu quero influenciar as pessoas, claro, porque desde dentro de casa até o ambiente profissional é importante você influenciar, mas como fazer uma influência que ela seja, digamos, real, que ela não seja fraudulenta, né? Então, por exemplo, você às vezes fala sobre o triângulo da fraude do Donald Cressey. Isso, o que é exatamente uma influência que ela é real, que ela é verdadeira, o que é uma influência fraudulenta? Explica um pouquinho isso pra gente aí. O que é que a gente pode entender, né, desse triângulo do Donald Cressey? Nós temos primeiro uma pressão para poder fazer algo, né, quando a pessoa toma uma decisão, olha, eu vou empreender, eu vou estar para concurso, eu vou criar uma nova empresa, eu vou ter um novo emprego. Isso tem uma pressão, tem um porquê, tem uma carga, né? Tanto que, às vezes, a pessoa, quando tem uma família, um filho, quando tem uma dívida, né, às vezes a pessoa tem uma pressão para poder desenvolver e tomar uma atitude, né? Ela tem um motivo para agir, tem um motivo mais forte para agir. Agora, essa pessoa também, ela vai ter uma oportunidade, né? Então, às vezes, para cometer um ato lícito ou um ato ilícito, tem aquela oportunidade para poder realizar determinada conduta, que alguns vão fazer e outros não vão fazer. Outros vão fazer o que deve e outros não vão fazer o que deve. E nós vamos também racionalizar
o porquê que nós devemos agir, como é que nós devemos agir, o que é que nós vamos ter de melhor otimização com aquela nossa conduta, né? E aí eu lembro de uma reflexão do François Rabelais, que ele vai dizer o seguinte: olha, o que a gente vai fazer, ou como é que nós vamos agir, decidir, nós temos que responder 3 perguntas. É o que eu quero, o que eu posso e o que eu devo. Nós 2 somos professores. Diante de um aluno que está com uma dificuldade muito grande, nós queremos ajudar. Nós devemos ajudar. E nós podemos ajudar. Agora, eu vou ajudar como? Vou ajudar com a revisão? Eu vou ajudar com aula extra? Eu vou ajudar indicando um livro? Eu vou ajudar atribuindo um trabalho, um ponto? Então você vê que aquela pessoa está com dificuldade. Eu quero ajudar? Quero, né? Posso ajudar? Posso. Eu vou simplesmente dar a nota para o aluno passar? Não. Então, por mais que nós queiramos o mesmo desenvolvimento, o mesmo resultado, nem tudo que a gente pode fazer e quer fazer, a gente deve fazer. A mesma coisa acontece no desenvolvimento empresarial. Nós temos normas de conduta que nós devemos preservar, nós temos uma cultura que nós devemos cultivar dentro da empresa, exatamente para que esse desenvolvimento ele seja sustentável, para que a empresa ela possa ser construída de maneira que você possa antecipar as decisões que cada pessoa, seja sócio, seja fornecedor, seja funcionário, ele vai tomar, ele vai agir. Tem uma coisa muito interessante aí que eu acho que é o seguinte: às vezes a gente gera uma espécie de confusão nas pessoas, porque o nosso mundo moderno, contemporâneo, né, mais atual, ele é muito focado numa coisa chamada ética da personalidade, que é o fato de que nós pensamos sobre como fazer algo, né? Então nós, quando nos perguntamos, né, o que eu vou fazer, o que deve ser feito, o que não deve ser feito, né? Nós sempre ficamos tipo um proibido, obrigatório, permitido, aquele negócio. Mas antigamente as pessoas não pensavam muito assim. Elas pensavam com base numa coisa que se chamava de ética de caráter. O que é ética de caráter? Ninguém se preocupava muito bem com o que ela ia fazer. Ela se preocupava com o que ela era. Então ela tentava moldar o próprio caráter, porque ela achava que o próprio caráter, ao ser moldado, né, ele acabaria influenciando a conduta, as condutas viriam por tabela. Então, se eu tiver que me preocupar com o que eu estou fazendo, aquilo ali é um trabalho pontual. Cada atividade minha eu vou ter que analisar aquilo. Se eu moldo o meu caráter para ele ser um caráter virtuoso, eu acabo fazendo aquilo ali ser uma pessoa virtuosa, eu vou tomar atitudes virtuosas por tabela. Estou falando isso sobre influência porque às vezes, né, quando eu já fiz um curso, por exemplo, de argumentação e persuasão jurídica, né? E quando a gente faz curso de argumentação e persuasão, eu passo alguns dias falando sobre isso, horas e horas e horas. E no final eu falo que o jeito mais fácil de você fazer as pessoas colaborarem com você, ou de você convencer as pessoas, ou de você influenciar as pessoas, é ser alguém de quem elas gostam e que gosta delas. No final das contas é isso. Porque se você tiver que, toda vez que você for agir, pensar e modular aquilo ali, controlar aquilo ali, dificilmente você vai ter um resultado satisfatório e automático e real, né? Enquanto que se você for alguém que for de um determinado jeito, as suas condutas vão naturalmente refletir aquele tipo de coisa, né? E vai se refletir ali. Mas eu vou te perguntar o seguinte: o que é que isso que a gente está falando aqui, ou o que é que isso que você falou, tem exatamente a ver com cultura empresarial? Explica um pouquinho isso aí, assim, né? Você pode até começar dizendo o que é cultura empresarial, para depois tentar explicar o que tem a ver com o que a gente está falando aqui. Vou só, pegando o gancho do que você falou, né, o Aristóteles ele vai tratar isso em 3 etapas. Ele fala em ethos, em pathos e logos. Ethos é o quê? É a nossa credibilidade, a nossa reputação, né? É a forma de alguém olhar para a gente ou diante de uma fala e ter acreditar ou não acreditar, concordar ou duvidar da credibilidade da forma que aquela pessoa está tratando. Nós temos o pathos, né, que é aquela empatia que é gerada, é aquela amizade, é aquela aproximação que nós temos, que tem uma carga emocional muito grande,
E nós temos o logos, que é se aquela fala, se aquele raciocínio, se ele faz sentido. Se aquela argumentação, ela é lógica no que nós entendemos dentro daquele assunto. Então, a cultura, ela vai ser uma junção desses três, em que nós acreditamos diante de uma reputação, nós concordamos com uma certa liderança, nós estamos diante do rumo que uma empresa está tomando e a gente entende a credibilidade que aquilo ali representa. Então a cultura são os atos, as formas de agir, a condução que a empresa tem, que ela ocorre dentro de um padrão. Esse padrão, uma parte é definido pela legislação, como sendo as proibições que nós devemos fazer. Por outra parte, nós temos a forma de conduzir a empresa, de gerir a empresa. Então, tem empresas que elas são muito competitivas, que elas priorizam a conduta ética, técnica, que elas fazem treinamentos para poder antecipar a autonomia que cada funcionário tem, até porque se a gente imaginar, as condutas que nós fazemos, elas vão ser narradas em éticas e antiéticas, né? Nós não vamos ter pessoas completamente neutras, né? Aéticas. Então, a gente vai ter essa divisão entre as pessoas e essa antecipação é muito importante, porque se você tem um gap, se você tem uma ausência, um espaço, cada um vai ter a liberdade para agir como bem entende. Então deixa eu ver se eu entendi bem aqui. Então o que tu está falando é que nós já temos, naturalmente, isso deve ser intuitivo para quem está ouvindo, vendo a gente, né? A ideia de que nós, como seres humanos, né? Nós temos ali o ethos, o pathos e o logos de como nós nos conduzimos no dia a dia, como nós agimos, nos conectamos com as pessoas e tal. Então a cultura empresarial seria isso no nível empresarial, como se a empresa fosse um organismo que tem isso aí, né? Como se a empresa fosse um organismo que tem isso. E isso é uma coisa interessante que você está dizendo, porque assim, me parece, né, eu queria que tu comentasse, que os resultados da empresa, eles tendem a ser mais expressivos se você consegue colocar as pessoas realmente para agir como se fossem um organismo só, né? A cultura me parece que tem essa função, né? Se alguém que está assistindo a gente é empresário, quer ser empresário, quer começar a liderar uma equipe, talvez o grande lance da cultura seja esse, né? Ao ter cultura empresarial, você coloca todo aquele organismo para agir, digamos, em sintonia, né? Que pode ser uma sintonia produtiva ou destrutiva para a empresa, vai depender de cada caso. Mas tem uma coisa muito interessante que eu queria que tu elaborasse aqui para a gente, tu falou, que é o seguinte: eu mesmo conheço pessoalmente vários empresários, né, que não têm preocupação com a cultura empresarial, né? Eu já tive a oportunidade de conversar com você sobre isso, né, sobre a cultura nas suas empresas e tal, nas empresas que você lidera, como a WhatsApp, o próprio escritório de advocacia. Mas eu já conversei com várias pessoas que ignoram a questão da cultura como se ela não fosse relevante. E aí você colocou uma coisa importante, que é o seguinte: na verdade, não existe, como se fosse, não existe uma lacuna de ética, né? Não existe uma lacuna cultural. Se você não for lá e controlar a cultura, se você não cuidar da cultura, a cultura vai se estabelecer organicamente. Eu queria comentar um pouquinho isso pra gente, assim. Toda empresa, ela tem uma definição de valores. Quais são os valores que nós temos? Né? Cada empresa ela vai definir. Tem empresas que têm valores que não são lá, não tem a possibilidade de serem divulgados, porque tem empresas que vai querer crescer a qualquer custo, né? Então, empresas que vai chegar claramente para os gerentes, para os diretores e dizer: olha, a nossa política aqui é de crescimento. Se você vai utilizar uma informação privilegiada, se você vai entrar em contato com funcionários dos concorrentes, se nós vamos fazer propostas para trazer clientes de outras empresas de uma maneira antiética, isso eu não quero saber. A gente quer ter o crescimento da empresa. Enquanto que tem empresas que vão ter de uma maneira muito clara qual que é a política, qual que é as normas de condutas que elas vão ter e dizer: nós não admitimos desvios éticos. E isso inicia através da alta gestão.
da diretoria, da presidência, que define aquilo ali, mas que também tem uma participação de todos os funcionários. Então não adianta uma política que é criada de cima para baixo sem a participação de todos os níveis. Então a implantação de um programa de compliance, ele tem uma construção para cada empresa. Você não pode chegar e ter, digamos, uma política de compliance e dizer, essa é a política de compliance para empresas de finanças, para empresas de construção, para escritórios de advocacia, de contabilidade, seja do que for. Então nós precisamos ter uma construção em que todos irão participar para poder formar aquele corpo, que você muito bem disse, para poder entender como é que, através dos valores, como é que cada conduta, cada atitude, ela vai ser conduzida, ela vai ser realizada. Aí tem uma coisa que eu acho importante, que é o seguinte, então, na verdade, a empresa ela tem meio que controlar esse processo de construção da cultura. Ela tem que se preocupar com qual cultura vai surgir ali dentro da empresa, exatamente porque você já citou em outro momento que a reputação da empresa está ligada a isso, né? E a possibilidade de a empresa influenciar outras pessoas, sejam parceiros, clientes, fornecedores, até os próprios empregados, influenciar de maneira sustentável, né? Mas a pergunta é a seguinte, né? Quais são as práticas que uma empresa pode fazer para buscar essa sustentabilidade? Ou para criar essa cultura, para implementar essa cultura, né? O cara que está ouvindo a gente em casa, tem ali um pequeno escritório de advocacia, tem uma pequena empresa, tem um mercado, às vezes tem um consultório médico, tem uma questão, um curso, alguma coisa do tipo, e ele queria, né, que a empresa dele refletisse, né, uma cultura que fosse uma cultura sustentável, uma cultura de influência, uma cultura positiva, que fortalecesse a reputação da empresa. Quais são as práticas que você pode citar assim, que ele poderia usar, que poderia ser bem vista na empresa dele? A primeira coisa é definir quais são os valores que ele possui. O que eu não abro mão? Olha, eu posso perder o cliente, mas eu não abro mão disso. Eu posso mudar de fornecedor, mas eu não abro mão daquilo. Então é entender quais são os seus princípios, os seus valores, aquilo que ele é e principalmente aquilo que ele não é. Entender os seus clientes, o que meus clientes decidiram na hora de me contratar. Por que os meus funcionários eles estão interessados em trabalhar comigo? E a partir daí, positivar, né, criar um código de condutas, depois de conversado, de debatido, de refletir sobre tudo isso e poder fortalecer essa base. Na hora que ele tem uma cultura bem formada, ele vai entender que tem um porquê de pessoas quererem trabalhar na empresa, de porquê funcionários fornecedores querer estar mais atrelados à empresa, de clientes buscarem aquele produto ou aquele serviço. Então nós vamos poder monitorar, nós vamos poder treinar, nós vamos poder definir, nós vamos poder ter um canal de denúncias, por exemplo, em que aqueles desvios éticos que eventualmente sejam cometidos, eles podem ser tratados, identificados e suprimidos. O grande problema da cultura é quando a empresa começa a crescer e você precisa manter essa cultura. Quando a empresa ela tem um histórico, isso é mais fácil. Seja para poder você perpetuar, seja para você treinar. Mas também ele é mais difícil em situações que você queira alterar, que você queira mudar. E de uma maneira bem simples, cultura é o tipo de conversa que acontece no cafezinho. Uhum. Né? Então, se aquela cultura é de desenvolvimento, você vai ver pessoas ali no café tratando sobre projetos, sobre novidades, sobre interação entre setores, da mesma forma que se a cultura não for adequada, o que vai ter é um desvio ético, né, sobre favorecimento, sobre puxada de tapete, sobre outras questões que a empresa possa reprovar. Nilton, aqui dentro do próprio projeto Regras do Jogo mesmo, a gente já trabalhou, por exemplo, com planejamento estratégico, né? A gente conversa muito sobre isso, ajuda algumas empresas com essa questão de planejamento estratégico. E o planejamento estratégico, ele sempre começa por você definir qual é a missão, a visão e os valores fundamentais da empresa. Seja um escritório de contabilidade, seja um escritório de advocacia, seja um mercado, uma livraria, não importa.
aquela empresa ela tem que definir, né? Qual é a missão dela, tipo, o que ela está fazendo no mundo. Ela tem que definir qual é a visão, ou seja, para onde ele está indo, o que aquela empresa consegue visualizar como sendo dela, do futuro dela, e quais são os valores fundamentais, como você falou. Porque dentro da empresa, quando começar mesmo a funcionar o dia a dia, você vai ter uma série de etapas, você vai ter uma série de decisões que vão ser tomadas todos os dias. E para que você tenha estratégias e tenha decisões corretas, elas têm que estar alinhadas àqueles valores. Por isso esses valores têm que ser bem pensados e bem sólidos, né? Então, de certa maneira, esse planejamento estratégico ele pode ajudar a empresa, né, a construir essa cultura. Inclusive porque você passa esse planejamento estratégico, você faz a apresentação para as pessoas, traz essas pessoas para participarem, exatamente para que esteja todo mundo ali alinhado, se sentindo participante do planejamento estratégico, né? Mas para quem nunca fez um planejamento estratégico, ou para quem não tem planejamento estratégico na empresa, ou não vai fazer, tu consegue dizer mais ou menos assim quais são as etapas de implementação de uma cultura empresarial assim? O que é que a gente pode primeiro entender do problema ou da questão para se criar uma cultura? Cada um de nós temos vivências diferentes, temos as chamadas pré-compreensão, temos vieses, temos propensões, temos questões que nós temos preferências para um e para outro, e nós precisamos criar um processo, né? O que é um processo? Seja um processo judicial, seja um processo industrial, seja o que for. Nós vamos ter um conjunto de atos que eles são concatenados e coordenados entre si. Então, eu quero que a empresa tenha uma cultura para que eu possa identificar como é que deve ser mapeada, realizada aquela tomada de decisão. Eu tenho certeza que os empresários, né, que estão iniciando nos seus negócios ou estão ali iniciando o desenvolvimento, eles com certeza muitas vezes se sentem exaustos porque toda decisão passa pelo diretor, pelo sócio, às vezes é uma única pessoa tocando a empresa e diz, olha, como é que eu vou crescer, fazer com que essa empresa cresça? Como é que eu vou escalar o meu negócio se eu estou com 3, 4, 5 funcionários e tudo passa por mim? A cultura é quando você transfere o poder de decisão, a forma de agir daquela empresa. Então, a partir daquele momento, pode até ser que eu inicie uma empresa, que você inicie uma empresa, mas a partir do momento que se tem a formação de uma cultura, passa a ser a decisão do Marden, a decisão do Newton, passa a ser a decisão da empresa. Então, eu preciso, primeiro, identificar, como você falou, missão, valores, princípios, né, onde é que a empresa quer chegar, qual que é o nosso objetivo, o que é que eu quero quando eu contrato alguém? O que é que eu quero quando eu divulgo o meu produto, o meu serviço? Como é que eu vou... Quais estratégias eu vou utilizar? E a partir daí, eu vou monitorar, eu vou estabelecer esse planejamento e eu vou começar a refletir, ouvindo aquelas pessoas que estão dentro da empresa, o que pensam, o que reflete, ter um organograma muito claro das funções, dos cargos, dos setores, e a partir daí ir debatendo para poder saber qual é a ordem de excelência que eu tenho, de prioridade, de como eu devo conduzir a tomada de decisão. Deixa eu te perguntar uma coisa que eu vejo com muita frequência aqui dentro do projeto, seja na mentoria, seja fazendo planejamento estratégico. É muito comum eu ver pessoas que têm negócios, né? Profissionais liberais, empresários mesmo em geral, e eles querem desenvolver esse negócio, eles têm uma vontade de desenvolver esse negócio de uma maneira mais significativa, fazer o negócio crescer. Às vezes é um negócio que tem potencial, entendeu? Mas eu identifico o seguinte, que muitas vezes a pessoa não consegue porque ela centraliza demais, porque ela tem muita dificuldade de delegar. Você acha que a gente pode dizer que poderia ser dito, né, na sua visão, que quanto mais forte a cultura empresarial, mais fácil é permitir a delegação, ou seja, mais fácil é ter uma confiança para poder permitir que a delegação seja feita e você consiga descentralizar as decisões? Isso, quando nós temos uma cultura muito bem definida, o que nós não queremos não é engessar
o desenvolvimento da empresa, mas é antecipar a tomada de decisão. A partir do momento que eu sei quais são os filtros que a empresa utiliza para poder decidir, mesmo sem perguntar a ninguém, eu posso definir, eu posso saber, eu posso antecipar as decisões que a empresa espera que eu tome. Então, nessa ordem, nós podemos dizer que a cultura ela vai exatamente deixar cada pessoa tranquila para tomar uma decisão, porque ela sabe como ela deve agir. Eu vou fazer uma pergunta aqui que não sei nem se tu vai saber responder, mas eu vou tentar aqui. É o seguinte. Uma vez, cara, eu li um livro chamado Princípios, do Ray Dalio. É um livro excelente, entendeu? O Ray Dalio, para quem não conhece, ele é o CEO de um fundo de investimento, né, a Bridgewater, que tem bilhões de dólares, ele gera em bilhões de dólares. E ele criou uma cultura empresarial fortíssima na empresa dele. Só que se você pegar o livro do cara, né, se eu disser assim, ó, você pequeno empresário que tá me assistindo aí, compre o Ray Dalio, leia Princípios, é um livro legal. Mas, cara, deve ter uns 500 princípios dentro daquele livro do Ray Dalio, né? É um livrão de centenas de páginas disso aí. E às vezes o cara que tá assistindo a gente aqui, Newton, ele fica perdido, cara. Porque o cara compra o Ray Dalio, é legal, é legal. Aquele livro do Ray Dalio me deu muita noção do que era uma cultura empresarial, do que era princípios para você estruturar, que eu uso aqui no projeto, que eu uso nas minhas iniciativas. Mas o cara que está assistindo a gente, que está ouvindo a gente, que tem um escritório de advocacia, que ele tem um consultório médico, que ele tem um pequeno curso, que ele tem uma empresa pequena, ele pensa assim, cara, será que a minha empresa tem ou não tem cultura empresarial? Será que ele consegue identificar isso, né? Na verdade, assim, pelo que eu entendi de você falando, você pode dizer se eu estiver errado, né? Pelo que eu entendi, tem uma cultura, né? Pode ser que ele não esteja no controle da cultura, mas a cultura sempre existe. Então, na verdade, minha pergunta é outra, é a seguinte, o cara que está assistindo a gente, como é que ele pode identificar se a cultura dele é uma cultura boa, se é uma cultura positiva, né? E aí eu já vou emendar a segunda pergunta. Se não é uma cultura que ele goste, ou não é uma cultura perfeita para ele, como é que ele poderia fazer ajustes nisso sem ser com 500 princípios igual o Ray Dalio, porque ele não vai começar por ele tem que começar por princípios básicos, né? Pode me dar uma noção? Exatamente, aí? Sim. Né, vamos imaginar, né, várias das pessoas que estão nos assistindo possuem escritórios na área de serviço, né, seja um advogado, contador, dentista, médico, e até mesmo as pessoas que vendem produtos. O que você fala sobre o produto ou o que seus funcionários falam sobre os produtos, sobre os serviços para ter uma determinada venda? E aí, emendo já na resposta da questão da cultura. Sempre uma empresa, ela tem uma cultura. Pode ser até uma cultura que você deseja mudar, mas aquela empresa, ela tem uma cultura. Um advogado, na hora que ele vai vender algo para um cliente, o cliente está com um problema, ele vai vender uma solução. Será que ele está garantindo o resultado? Será que ele está dizendo, olha, isso aqui pode ter certeza que vai ser uma causa de R$1 milhão, quando na verdade ele sabe que vai ser muito longe disso, quando ele sabe que a jurisprudência não é nem perto de R$1 milhão, que ele sabe que a decisão final vai frustrar o cliente, mas naquele momento ela é importante para o escritório porque vai ser razoavelmente um bom contrato de honorários. Então a primeira coisa, nós temos que ter transparência. Transparência com os clientes, transparência com os funcionários, o que nós prometemos, o que nós efetivamente vamos cumprir, com a ideia de perpetuidade. Se a gente imaginar, né, quais eram as maiores empresas da década de 70, quantas dessas empresas estão hoje atuando? Algumas empresas, inclusive, estão atuando hoje, mas por conta de serem descobertos desvios éticos, mudaram até de nome. É a mesma empresa, está atuando da mesma forma, no mesmo setor, mas preferiu mudar o seu nome. Em vez de a marca ser uma coisa a favor da empresa, uma reputação, acabou prejudicando a empresa a ponto de ela ter que trocar de nome, né? Exatamente. E às vezes é simplesmente uma qualidade do produto que a empresa pode querer mudar de nome e outras empresas podem querer utilizar o conhecimento da marca, reconhecer um erro, ser transparente com o cliente e aquilo servir para alavancar.
Um exemplo muito bom é a questão da Domino's Pizza. A Domino's Pizza teve uma queda gigantesca de vendas há décadas atrás. Depois eles reconheceram esse erro, fizeram uma campanha de marketing e dizer, olha, realmente as nossas pizzas elas eram ruins, a massa era borrachuda. Nós de fato reconhecemos isso e mudamos completamente. Mudamos o produto, e do ponto que a empresa mudou, se teve um crescimento de mais de 2.000% nas ações nos Estados Unidos da Domino's Pizza. Ou seja, aquilo foi entendido como uma transparência, como uma lealdade, como uma veracidade, e de fato a coisa evoluiu. Certo. Mas vamos voltar aqui pro pequeno empresário que está assistindo a gente. Tem algum sintoma na empresa assim que ele possa ver, cara, a minha cultura, a cultura que está prevalecendo aqui na empresa, ela é ruim? Porque, claro, se quem está ouvindo a gente for um empresário que ele já é preocupado com a cultura da empresa dele, ele tem isso na mão e ele controla se isso está sendo cumprido ou não. Mas vamos dizer que a grande maioria dos empresários não se preocupa com isso, né? Às vezes o profissional liberal nem se vê como um empresário, né? Tem algum sintoma que você pode dizer assim, cara, se você estiver em casa vendo a gente, né, e está acontecendo isso na sua empresa, provavelmente a cultura está errada, ela precisa ser mudada, ela precisa de uma intervenção. É possível Sim. imaginar isso? É possível sim, né? Se você por acaso identifica que uma venda foi feita e que você conversando com o cliente foi prometido algo que você não prometeria, que a pessoa responsável pelo RH quer demitir alguém que você acha que não é razão para demitir, que alguém foi promovido mesmo tendo cometido desvios éticos e que você não promoveria, é sinal que a cultura daquela empresa ela precisa alterar. Então, às vezes, vamos imaginar que alguém chega e diga, olha, eu tenho uma capacidade de formar bons profissionais, mas eu não aceito desvios éticos. Então, vamos imaginar que a pessoa responsável pelo RH chega para você e diz, olha, fulano de tal foi promovido, mesmo tendo desvios éticos, mas tecnicamente é muito bom. E você olha e diz, eu não tomaria essa decisão. Então, quando a empresa ela está agindo de maneira contrária ao que você decidiria, é a hora de refletir, pensar, positivar a cultura da empresa, ainda que não seja um programa robusto de compliance, mas que isso seja discutido, que isso seja definido, que isso seja treinado. Então, quais são os argumentos ou quais são as ferramentas que nós temos de vendas? O que eu aceito para poder vender o produto e o que eu não aceito? O que eu aceito para alguém ser demitido e o que eu não aceito? Ou para ser contratado, ou para poder mudar de setor, né? Ou para ser fornecedor. Por que muitas das vezes as empresas estão preocupadas com os desvios éticos, com o compliance, com a presença de uma governança corporativa, inclusive com fornecedores, para não ter perigo de você estar contratando ou estar até agindo em conjunto com a empresa, que daqui a pouco ela seja divulgada publicamente um desvio ético que possa respingar na sua empresa. Então, alguém que trabalhou numa diretoria de uma determinada empresa, que aquela pessoa nunca agiu de maneira ilegal, de maneira antiética, mas por estar associada há vários anos àquela empresa, pode respingar também na sua reputação. Para quem está assistindo a gente aí que não é empresário, não é tão ambientado com as palavras ou com o vocabulário do mundo empresarial, eu vou introduzir alguns conceitos aqui, te convidar para navegar comigo nesses conceitos aí, Newton. E eu queria que você começasse falando de um conceito que você trabalha com isso, né? De maneira muito presente, é uma das coisas que você atua. Explica para o pessoal de casa que quem não sabe o que é, de uma maneira muito simples, o que é compliance. Então, quando você fala compliance, está falando de quê? Compliance, ele vem do inglês to comply with, to comply to, né, que seria uma conformidade, que é o agir ético, que é o agir de um determinado padrão. Então, a empresa em conformidade é aquela empresa que ela não admite
condutas ilegais, desvios éticos, nós vamos ter um padrão, uma confiabilidade na hora que vendemos, na hora que compramos, na hora que pagamos tributos, na hora que contratamos. Nós temos uma transparência de agir, nós temos uma lealdade com os nossos funcionários. Ninguém vai ser simplesmente favorecido ou prejudicado de uma maneira indevida. Nós vamos buscar uma atuação técnica, uma atuação ética, uma preservação dos valores que a empresa possui e delimita. Legal. Eu introduzir um conceito aqui agora também que eu acho importante, que é o seguinte. Você falou muita coisa sobre compliance e um pouco da cultura empresarial, e eu queria falar um pouco aqui sobre uma coisa que eu vejo em vários ambientes, que é uma coisa, digamos, invisível, mas que tem um impacto gigantesco, que é o que se chama de regime de incentivos. O que é o regime de incentivos de uma maneira muito simples? Significa que quando você cria critérios de valoração dentro da sua empresa, você vai definir o que é premiado e o que é punido. E as pessoas vão começar a se comportar de acordo com aquilo ali. Então, muitas vezes, as pessoas mexem na estrutura da empresa ou na estrutura de recompensas, na estrutura de punições, sem pensar nisso, né? Eu sou empresário pelo projeto Regras do Jogo, eu trabalho em várias empresas, porque sou professor, já trabalhei em várias, a própria Advocacia Geral da União é uma instituição grande, e a gente sempre tem essa discussão de quando toma decisões gerenciais, de pensar qual vai ser o regime de incentivo que vai ser gerado. Porque quando eu mudo o regime de incentivo, as pessoas mudam a forma como elas se comportam. Então você estava comentando, a gente vai premiar a pessoa que agiu de maneira antiética. Se você tem uma cultura que faz isso, você está gerando um regime de incentivo. Significa que as outras pessoas vão entender que agir de maneira antiética será premiado. Se eu não sou transparente com o cliente, ganho mais comissão e ganho mais remuneração por causa daquilo. Eu estou criando um regime de incentivo no qual compensa mais a pessoa não ser transparente do que ser transparente. Então me parece que a cultura empresarial ela dialoga muito com essa questão do regime de incentivo, né? Só que o problema qual é? É que quando você tem um regime de incentivos adequado, você coloca as pessoas, você não precisa nem falar para elas, né? As pessoas automaticamente começam a agir de maneira que vai gerar um crescimento sustentável na empresa. Se você tem um regime de incentivo que ele é negativo, que ele é destrutivo, as pessoas vão naturalmente começar a se comportar de uma maneira que vai ser prejudicial ao futuro da empresa. E aí eu entro em outro conceito que eu queria que você explicasse um pouquinho de uma maneira bem simples para quem está em casa, que é um conceito que você trabalha, que você dá curso sobre isso, que você aplica nas suas empresas, que é a ideia de governança, né? O compliance ele é uma espécie de trabalho, de trabalho preventivo, de atividade preventiva que você faz de conformidade, como você falou. E o que é exatamente governança? Falta governança nessa empresa. Se eu chego numa empresa de alguém, você chega lá no planejamento estratégico e diz, cara, a governança dessa empresa é ruim. Falta governança aqui. O que é exatamente você está falando? E me fala um pouquinho sobre, para quem está em casa, um conceito simples de governança. O que é exatamente governança? Quando você fala sobre faltar governança na empresa ou melhorar a governança de empresa, de que é exatamente que a gente está falando? Olha, de uma maneira bem simples e fácil de entender, a governança é a capacidade de adequar e ajustar a cultura da empresa. Como a gente falou anteriormente, toda empresa tem uma cultura. Pode ser uma cultura que a alta gestão corrobore com ela, concorde, estimule. Pode ser uma cultura que ela foi criada espontaneamente. E aí é até interessante para que quem está criando uma empresa tem que ter isso muito claro. Desde o início saber que aquela cultura ela vai ser criada, ela vai ser realizada. Mesmo com poucos funcionários, ela já começa a ser desenvolvida. Talvez seja até um momento chave, né? Porque com menos funcionários você tem mais controle, mais capacidade de unir as pessoas ali, de ter uma sinergia, né? Será que você pode citar para a gente assim, alguns princípios de governança que são relevantes? Porque eu acredito que você, quando falou de transparência, já era um princípio de governança, por exemplo, né? Mas existem outros princípios assim que quem está assistindo a gente pode observar ali na sua empresa, no seu negócio? Nós podemos ter uma avaliação de risco, um monitoramento, um treinamento,
identificar quais são os valores, identificar para onde a empresa está crescendo, né, como é que vai ser o desenvolvimento, o que é que nós vamos fomentar, como é que nós vamos estimular que esse crescimento seja realizado. E principalmente, saber quais setores, saber como é que a gente consegue identificar os padrões, como é que deve ser a atuação, e isso tudo a gente pode positivar, né? Quais são as políticas que vão ser realizadas pelo RH? Quais são as políticas que vão ser realizadas pela contabilidade, pela equipe de vendas, né? Como é que o cliente, como é que o vendedor deve se portar perante o cliente? Então tudo isso a gente pode definir para poder ajustar essas condutas. Aí uma pergunta talvez boba, mas importante de fazer. Por que o empresário deveria se preocupar com isso? Por que ele deveria se preocupar com governança? O ideal é que se preocupe com governança desde o início, né? Por quê? Porque às vezes quando a empresa ela já tem 15, 20 funcionários, muito provavelmente você vai precisar ajustar essa cultura. Talvez você precise realocar funcionários, talvez até demitir funcionários. Então, quando a empresa ela já está desenvolvendo, já tem um quantitativo de sócios, gerentes, assessores, isso acaba ficando mais complicado. Então, o que eu indico, mesmo às vezes aquela empresa, né, dizer assim, mas Newton, sou eu sozinho na empresa, agora que eu vou contratar um segundo funcionário, um terceiro funcionário. Então, esse é o momento para poder refletir sobre governança. Então, primeiro, escreva quais são os valores, quais são os princípios que a empresa tem. Como é que você desenvolve a política de vendas, a política de contratação, a política de demissão, a política de favorecimento, de premiação. Newton, você já comentou com a gente sobre a questão da transparência, por exemplo, e eu acredito que isso seja um dos princípios que tem a ver com governança, mas eu queria que você tentasse explicar para a gente um pouco mais assim, alguns outros princípios de governança, para a pessoa tentar entender, né, o que ela está buscando quando ela coloca governança na empresa. Bem, a gente pode, de uma maneira bem simples, né, trabalhar a parte de avaliação de riscos e contextos, né, se vai haver algum conflito de interesse com funcionários ou fornecedores. Nós podemos trabalhar a parte de treinamento e comunicação, né, quais são os problemas trabalhistas, regulatórios que aquilo pode surgir, da mesma forma que a gente pode ter controles internos e de procedimentos. Muitas das vezes a empresa ela precisa ter funções segregadas, reorganizadas, né, uma questão bem simples. O funcionário que vai fazer a tomada de preço não é o mesmo que escolhe qual produto que vai comprar, até para evitar algum tipo de corrupção ou favorecimento. Aí uma pergunta, por que o empresário deveria se preocupar com governança? Bem, de uma maneira bem rápida e direta, são 3 pontos que o empresário deveria se preocupar. Primeiro, ter uma definição de princípios muito clara. Segundo, saber como ele vai alocar melhores funcionários para aquelas funções. Às vezes não é que o funcionário tenha uma inadequação com a empresa, às vezes é uma inadequação com a função. Às vezes alguém foi colocado diante de características que não foram bem mensuradas ou identificadas no setor errado. E terceiro, identificar como é que nós vamos atrelar essas funções a poderes de decisões, a como elas vão contribuir para o crescimento da empresa. Perfeito. Então eu acho assim que quando você tem uma empresa que tem uma boa governança, né, ou por meio da governança você coloca uma boa cultura empresarial naquela empresa, gerando ali uma influência sustentável, você também diminui os riscos, né, que a empresa está exposta, você vai aumentar o desempenho da empresa, porque vai alinhar as pessoas. Eu acho que quem está assistindo a gente e ouvindo conseguiu entender isso muito bem. Muita gente deve estar assistindo a gente pensando que gostaria de fazer isso na sua empresa. Então eu vou te perguntar o seguinte: a pessoa está assistindo a gente, ela queria fazer isso na empresa dela, no escritório dela, na clínica dela, na loja dela. Me dá aí como começar, assim, 3 dicas para o empresário começar. Se você tem um pequeno negócio, se você tem um negócio e acha que não tem governança, ou queria ter mais cultura empresarial,
para que a sua empresa tivesse uma influência sustentável. Me diz aí mais ou menos 3 dicas que você daria para essa pessoa para ela começar a caminhar no sentido correto. Um primeiro ponto é, às vezes, até sabendo como é que vai estruturar essa empresa. Vamos imaginar que tem alguém aqui, né, várias pessoas que estão nos assistindo, que ainda nem começaram a sua empresa, mas tem muita vontade. Então, primeiro, saiba quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos, que tipo de sócio você deveria trazer. Apesar de não ser algo da governança propriamente dita, mas um acordo de acionistas, um acordo de sócios é muito importante. Por quê? Qual que é muitas vezes a dor do empresário? O empresário começa a crescer e ele tem sócios que eles não refletiram sobre as funções dentro da empresa, sobre crescimento, e vamos imaginar que a empresa começou a crescer. Eu vou começar a distribuir o lucro ou eu vou investir no crescimento? Eu vou reinvestir na empresa? Vai ter gente que vai dizer, não, olha, eu prefiro já ir distribuindo o lucro, já ir aproveitando. E outro não, vai dizer, não, eu prefiro que a empresa possa crescer 2, 3, 4, 5 vezes. Então, definir e aproximar valores, princípios, crescimento, marketing, política de contratação. As empresas que elas, quando iniciam, muitas vezes começam muito bagunçadas. É contratando familiares, é ajustando, é contratando sem verificar se aquela pessoa tem realmente habilidade para aquela função, aquele interesse, e o crescimento acaba sendo muito desorganizado. Então, primeiro, é estabelecer essas funções, estabelecer princípios, estabelecer crescimento, estabelecer quem são os sócios, qual o papel de cada um, quais são os setores, como é que a empresa vai agir, atuar, o que é que vai permitir, o que é que não vai, o que é que não tolera, como é que ela vai agir perante fornecedores, funcionários, né? Então, tudo isso definido e positivado, isso vai fomentar a transparência, vai auxiliar na divulgação da empresa, no crescimento, na conquista de mercado. Sim. Então vamos caminhar para o encerramento aqui. Se você ouviu a gente aí, gostou, eu vou tentar trazer alguns pontos principais aqui que eu peguei hoje. Então, se você está aí, tem interesse, pega aí um papel, uma caneta, vai anotando na nota do seu celular para ver se a gente consegue lembrar aqui desses principais pontos. Primeira coisa, né? Para a influência persistir ao longo do tempo, ela tem que ser uma influência ética, né? Uma influência escorada, apoiada na cultura empresarial, para que você tenha uma cultura, uma influência que ela é sustentável. Segunda coisa, se você não tiver uma influência sustentável, se você não tiver uma cultura empresarial forte, mesmo quando a empresa tem uma influência, aquela influência não vai durar no tempo, ela tende a ser mais parecida com uma manipulação, que pode até mobilizar temporariamente as pessoas, mas não vai conseguir um resultado definitivo. Terceiro, faça escolhas de cultura na sua empresa. Nenhuma empresa existe sem cultura empresarial. Então a sua empresa vai ter cultura empresarial de todo jeito. A escolha que você pode fazer é se você vai estar à frente dessa cultura ou não vai estar à frente dessa cultura. Quarta coisa, implemente um programa de governança. Quando você implementa um programa de governança, significa exatamente que você está ali assumindo o controle do rumo que a empresa vai desenvolver, de para onde a empresa vai desenvolver e como fazer isso acontecer dentro daquilo que você acredita. E por fim, em quinto lugar, né, saber que se você tem um programa de compliance, você tem um programa de governança, se você cuida da cultura da sua empresa, você vai prevenir riscos desnecessários para a empresa e vai proteger, né, a reputação daquela empresa, além de garantir um melhor desempenho dela ao longo do tempo. Então, acho que são 5 pontos assim, que o Newton falou aqui que são fundamentais, coisas que a gente se preocupa aqui no Projeto Regra do Jogo, que o Newton se preocupa lá no WhatsApp e que a gente passa para você aí, para que você no seu negócio também comece a pensar sobre isso, né? Caso você que esteja vendo a gente, né, tem uma empresa, ela está indo bem, mas você não tem compliance, você não tem governança, você não sabe muito bem como é a cultura empresarial, você realmente precisa parar para ficar em cima desse assunto, para tomar pé desse assunto, para que você consiga controlar que tipo de cultura está regendo, né, as ações da sua empresa. E aí, por fim, né,
para a gente caminhar aqui já para o encerramento, eu queria convidar vocês mais uma vez aí nos links da bio aí, né? Conhecer um pouco da nossa mentoria. A gente faz até algumas sessões gratuitas de consultoria para mostrar para vocês como funciona, como o nosso conhecimento pode ajudar vocês. Conhecer vocês, chamar vocês para conhecer também o Clube do Livro. O Newton é parceiro também no Clube do Livro, além de outras iniciativas da gente. E claro, pedir para vocês apoiarem as nossas plataformas, né? Você está vendo no YouTube ou no Spotify, se inscreve, assina, encaminha para quem você puder, curte. O apoio de vocês é muito importante para que a gente continue a ter conteúdo gratuito e para que a gente possa chegar ao máximo possível de pessoas. E antes da gente encerrar, eu queria só pedir ao Newton para fazer as considerações finais, Newton. Você falou muita coisa importante. O pessoal que está em casa assistindo, interessado, recebeu muito conteúdo. Mas se você tivesse que falar algumas palavras finais, eu queria que você resumisse um pouco aí do seu recado. Pronto, então vamos lá, né? Inicialmente, agradeço aí, já que estamos finalizando, né? Agradeço o convite, a participação, um grande privilégio, né? Poder participar. E aí, de tudo que nós falamos, nós podemos finalizar, podemos simplificar e agregar, tratando que a cultura ela é de grande importância, pois ela vai fazer com que a empresa ela possa ser perene, que a empresa ela possa se prolongar, que ela possa ter uma vida longa, porque a cultura vai ser aquela atuação em que eu antecipo a tomada de decisão, eu oriento a tomada de decisão. Então eu posso ter 3, 4, 5 pessoas com autonomia, mas que elas vão tomar atitudes que em termos de valores e princípios, eles são parecidos. Uma empresa pode ter ideias inovadoras, mas elas vão estar alicerçadas nos mesmos princípios, elas vão se desenvolver de uma maneira muito adequada. Então a cultura é quando eu entendo os porquês da empresa, é quando eu entendo o porquê que a empresa existe, quais são os diferenciais, o que é que nós estamos dispostos a atuar, a agir e o que nós não estamos dispostos a atuar, o que é que nós não realizamos. Então tudo isso vai ser importante para criar uma reputação, para manter a reputação, para trazer novos talentos, fornecedores, clientes, de ter um orgulho, né, de fazer parte daquela organização. Perfeito. Newton, muito obrigado pela sua participação, agradeço demais. Foi muito, muito rico mesmo o episódio. Tem muita coisa legal que a gente falou aqui, que eu acho que vai ajudar o pessoal de casa. Eu mesmo vou pensar algumas coisas aqui para o projeto também. Peguei aqui alguns insights para mim. E se você está acompanhando a gente aí, gostou do conteúdo, né? O Newton está sempre aqui pelas nossas redes sociais. Ele tem cursos, iniciativas, planejamento estratégico, vários projetos, nós somos parceiros. Então acompanhe as redes sociais aí, que de repente você consegue mais conteúdo, ou até mesmo que o Newton ajude você aí na sua empresa em algum projeto específico, algum curso que ele esteja dando, tá certo? Então, pessoal, muito obrigado. Agradeço a todos vocês aí pelo apoio a mais esse episódio, pela audiência. Espero que vocês tenham gostado. O conteúdo é feito para vocês, pensando em vocês. E até o próximo podcast do Regras do Jogo.